Essa noite nós vamos dar continuidade ao tema de pertencimento à igreja que o nosso seminarista Pedro trouxe nesta manhã, e vamos continuar com o tema da membresia da igreja local. Então, Atos capítulo 2, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Muito bem, membresia da igreja local. Vamos falar aí sobre alguns princípios para vivenciar essa membresia de uma maneira correta e saudável. Eu não quero se tornar repetitivo com aquilo que o nosso irmão Pedro falou nesta manhã, e ele já falou sobre essa distinção de igreja invisível e igreja visível. Veja, nem todos que estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. Porque a igreja invisível é aquelas onde todos os santos, todos os eleitos, todos aqueles que foram e tiveram os seus pecados cobertos pelo sacrifício de Cristo, fazem parte. Agora, é possível que alguém faça parte da igreja invisível, essa igreja que corresponde aos crentes de todas as épocas, desde Adão até o último crente que será salvo. Então, essa é a igreja invisível. Será que todos aqueles que fazem parte desta igreja invisível fazem parte da igreja visível? E a nossa resposta pelos símbolos de fé é: ordinariamente sim. Veja, isso não equivale a dizer a mesma coisa que a Igreja Católica Romana defendeu, de que não há salvação fora das portas da igreja. Não é isso que nós cristãos acreditamos. Nós acreditamos, como bem coloca a nossa confissão de fé, o meio ordinário é que você faça parte de uma igreja visível. Então, esse é o meio ordinário pelo qual você comunica que Jesus Cristo está executando uma obra na tua vida. É fazer parte de uma igreja visível. E qual é a base bíblica? Hoje nós temos cada vez mais desigrejados, e nós sabemos disso. Muitas pessoas hoje dizem: não, eu não preciso de igreja. Inclusive, há um tempo atrás, eu conheci alguém que foi presbítero da igreja presbiteriana, e simplesmente ele disse: não, eu não preciso mais de membresia. Eu sei cuidar da minha família sem a igreja. Hoje nós temos essa tendência crescendo, juntamente com a autonomia. E aí a pergunta básica, geralmente quando você não quer obedecer o ensino das Escrituras, é dizer: me mostra o versículo que diz que eu tenho que ser membro da igreja. Na verdade, essa é uma abordagem incorreta das Escrituras. As Escrituras, elas devem ser vistas como um livro que nos dá orientações e princípios, e não como um dicionário. Muitas pessoas, principalmente quando elas querem não obedecer, elas dizem: onde é que está o versículo? Sim, mas a Bíblia não é um dicionário. Onde está o entendimento? Na Bíblia não existe a palavra trindade. Não existe. Mas o entendimento correto das Escrituras nos leva a acreditar que Deus é um em três. Então, por mais que não haja um versículo dizendo seja membro de uma igreja, a ideia de pertencimento da igreja, de membresia da igreja, permeia. Eu coloquei aqui todo o Novo Testamento, mas pode colocar todas as Escrituras. Por quê? Porque desde sempre há um padrão muito bem definido para ser identificado quem é povo de Deus, quem é a igreja. E, por exemplo, no Novo Testamento isso fica ainda muito mais claro, com as metáforas que
são utilizadas para a ideia de igreja, de membresia. Primeiro, corpo. O nosso corpo, crianças, como vocês sabem, é formado de membros. Por isso que vocês são membros dessa igreja. Não comungantes, mas membros da Igreja Presbiteriana Aliança. Por que nós utilizamos isso? Porque essa é uma linguagem que a própria Escritura utiliza, a ideia de corpo, onde cada membro tem uma função. Isso está muito claro em 1 Coríntios 12. Um membro amputado não cumpre a sua função. Um dedo fora do pé não serve para absolutamente nada. Então essa é a ideia. Qual é a outra imagem que nós vemos no Novo Testamento? A ideia de rebanho. Rebanho pelo qual o pastor cuida das ovelhas que conhece pelo nome. É um rebanho bem definido. Depois, a ideia de família. A ideia de família. Olha só que coisa estranha, crianças, se eu chegar para vocês hoje e dizer assim, ó, João, me diga quem é a sua família. E você de saber, não sei, né? É muito grande. Seria estranho, não, João? Você sabe exatamente quem é a sua família. Assim é a igreja. A igreja, a metáfora das Escrituras, é corpo, é rebanho, é família. Existe um número definido. Por que, irmãos? É importante nós termos essa ideia. Porque, de um lado, nós temos pessoas que acreditam que não precisam da igreja para servir a Jesus. Por outro lado, nós temos igrejas que acreditam que não precisam de rol de membros para ser uma igreja fiel. No âmbito individual, quando você acredita que não precisa da igreja para servir a Jesus, você está errado. Primeiro, porque você serve a Jesus dizendo e fazendo o que ele diz para você fazer. É assim que você serve a Jesus. E no âmbito institucional está errado, justamente porque uma igreja que acredita que não precisa ter rol de membros, ela descumpre o que o rei da igreja determina que tenha. Até porque, meus irmãos, imagine uma igreja sem membresia. Como é que você define quem você evangeliza e quem você não evangeliza? Como é que você define quem é que você disciplina, porque a disciplina é uma ordem bíblica, que começa no Antigo Testamento. E qual era a disciplina no Antigo Testamento? Era morte. Desobedeceu a lei? Morte. Você não faz parte no povo de Israel. E a maneira pela qual você não fazia mais parte do povo de Israel era morrendo. Então veja, essas são três imagens e metáforas que o Novo Testamento utiliza. E utiliza basicamente aqui nesses textos. Paulo ordena julgar os de dentro, ou seja, lá em 1 Coríntios 5,12, pressupondo uma fronteira clara entre membros e o mundo. Em Hebreus 13:7, diz que os pastores irão prestar conta pelas ovelhas. Como é que eu vou prestar conta pelas ovelhas se eu nem sei quem são minhas ovelhas? Se eu nem sei quem são minhas ovelhas, como é que eu vou prestar conta? Depois, a igreja primitiva tinha um número definido, isso nós vimos lá no texto que nós lemos agora, em Atos 2,41. Por que eles sabiam que foram acrescentados o número de 3.000? Porque havia uma definição de membresia. Então, membresia não é algo inventado pelo ser humano. Membresia é algo que nos foi outorgado pela própria Escritura. Como é que um membro, então, revisando, ele começa a fazer parte da igreja? Veja, a admissão à membresia não é automática. Por isso que você não é membro da igreja ao responder a um apelo.
ao fazer a oração do pecador, ao colocar a mão no coração e dizer: ah, Jesus, eu te aceito. Mora no meu coração, mora na minha vida. Não é assim. Existem 3 critérios que são utilizados: o critério de espiritual, profissão de fé, arrependimento, doutrina sólida. Existe o batismo e profissão de fé como iniciação nessa assembleia. Existe a maturidade para votar e participar dessas assembleias. Então há um requisito para ser membro da igreja. E aí muitas vezes os irmãos estranham, porque quando o conselho conversa com alguém para ser membro da igreja, e eu não sei o conselho na história da aliança, mas na minha história de presbítero já houve casos em que o conselho rejeitou o pedido de recebimento de um membro. E foi icônico, por quê? Porque o membro ele já estava há 1 ano frequentando conosco, e ele conseguiu, em 1 ano, criar problema com 5 pessoas na igreja. Aí nós fizemos a seguinte pergunta para ele: meu irmão, me diga uma coisa. O irmão está aqui frequentando há 1 ano só e o irmão já teve problema com 5 pessoas. O irmão tem certeza que quer frequentar aqui mesmo a nossa igreja? Aí a resposta dele foi o seguinte: não, eu só tive problema com 50, a igreja tem mais de 100. Então não tem problema não. Então, se for calcular a porcentagem aí é bem pouco. Disse: não, meu irmão, não é assim que funciona. E nós dissemos: você vai repetir os processos, porque você ainda não entendeu. Meus irmãos, nós não crescemos vertiginosamente como tantas igrejas. Talvez uma igreja que abriu na sua rua semana passada e hoje já está com mais gente do que aqui não é por causa de preciosismo, não é por causa que a gente tem toque. É por causa de zelo ao que as Escrituras demandam para receber um membro da igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, a classe de catecúmenos na igreja primitiva geralmente durava 2 anos. 2 anos de classe de catecúmenos. Porque a ideia é: você precisa saber do que você faz parte. Você precisa ter convicção que você vai fazer parte de um corpo que não é apenas uma sociedade, não é mais uma religião, é uma ligação de corpo, é uma ligação de família. E é esse o sentido que nós precisamos entender. Por isso que, crianças, vocês foram batizados na infância. E muitos de vocês, crianças, vocês têm um constante desejo e curiosidade de participar da ceia. Ah, mas muitos de vocês, eu tenho certeza, que ficam ali não vendo a hora de provar daquele pão e provar daquele vinho. Mas, crianças, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ser membro da igreja, e membro comungante em especial, é mais do que participar da ceia. Primeiro, você precisa ter uma profissão de fé crível, por meio de quê? Compreender o evangelho. Saber o que crer, saber por que crer. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu contar uma história. E uma das minhas férias, eu cheguei para o conselho da primeira igreja e eu disse: irmãos, vou fazer o seguinte, essas férias, eu vou dar essas minhas férias para a igreja. Vou usar todos os dias das minhas férias trabalhando na igreja. E aí eu decidi visitar todos os jovens da igreja. E aí eu decidi fazer a seguinte pergunta para os jovens: o que é o evangelho? O que é o evangelho? E, meus irmãos, eu tive respostas muito boas. Mas eu também cheguei a não ter respostas. O evangelho? Como assim o evangelho? Meu irmão, o evangelho
É o evangelho mesmo que eu estou querendo dizer. É Jesus, né? É Jesus no coração, né? Ou seja, muitas vezes, crianças, vocês estão muito entusiasmadas em participar da ceia, mas eu não vejo esse mesmo entusiasmo em conhecer o evangelho. É esse entusiasmo que deve moldar a vida de vocês. É demonstrar arrependimento, mudança de vida. É confessar a sã doutrina, ou seja, é saber as verdades fundamentais. É saber dizer quem Deus é, quem Jesus Cristo é, o que é o pacto da graça, o que é a igreja, o que é a salvação, o que acontece quando as pessoas morrem. É ter a compreensão desse evangelho e também essa compreensão sendo acompanhada de uma vida moral, sem escândalos, sem contradições evidentes. E aí, como o próprio batismo e pública profissão de fé faz exatamente isso. Faz com que você agora, pelo batismo, você faz parte da igreja, ainda na condição de membro não comungante para o caso das crianças batizadas na infância, mas marca, é o sinal e selo da aliança. Marca a sua entrada na igreja. Por isso que membresia é importante. Por isso que nós gastamos tempo em receber novos membros. Por isso que nós, da Igreja Aliança, já perdemos, entre aspas, membros, porque o membro ele não quis ter a paciência de participar do processo. Não, está demorando demais. Eu vou ali na outra da esquina, que lá eu já falo com o pastor já agenda até o meu recebimento. Mas existe um processo, e não é algo que foi inventado por nós. Porque isso, meus irmãos, de certa forma, dificulta a nossa igreja, dificulta a nossa vida. Se fôssemos para facilitar a nossa vida, não. Isso aqui, a chácara do Giovanni não ia caber a gente não, meu amigo. Estava lotadíssima. Pode vir que nós estamos aceitando tudo. Mas não é por causa de zelo. Por isso que um membro, ele passa pela classe de catecúmenos, aonde ele é ensinado sobre as posições doutrinárias e expectativas da igreja. Há uma entrevista com os presbíteros e depois há o recebimento pela congregação. A congregação, quando levanta a destra de comunhão, faz um compromisso com o outro. E você faz um compromisso com aquela igreja. E deixa eu dizer, compromisso esse que muitas vezes nós esquecemos. Compromisso esse que quando as pressões dos relacionamentos vêm, esse compromisso que nós fizemos lá na nossa profissão de fé se torna descartável. Porque, meus irmãos, nós estamos estudando na escola dominical para casais e todo mundo sabe, vocês, enquanto casais que se amam, vocês brigam. Por que vocês acham que no meio da igreja, no meio de uma comunidade de pecadores, não vai haver discordância, intriga? Por que você acha que vai ser assim? Mas muitas pessoas não resistem a essa pressão e esquecem desse compromisso. Do compromisso que fizeram com a igreja. E aí veja, irmãos. Aqui eu quero que você entenda muito claramente que há uma necessidade bíblica de você ser membro de uma igreja e a necessidade que a igreja saiba quem é membro. Por isso que quando um membro se afasta, sem justificativa, ele já é colocado em um rol separado. Por quê?
Porque nós, enquanto conselho, vamos dar conta da alma de vocês. Meus irmãos, eu me lembro que teve um jovem lá em Teresina que chegou para mim, muito empolgado. E a primeira pergunta dele foi o seguinte: olha, presbítero, eu quero saber logo o que é que eu faço, passo a passo, para me ser presbítero também. Que eu quero ser presbítero. Eu disse, é mesmo, irmã? Tem certeza? Que eu lá em casa até, às vezes me pergunta, rapaz, onde foi que eu fui me meter? Mas muitas vezes as pessoas não entendem que, do mesmo jeito como nós temos um ofício, você tem um ofício no sentido, e o Rodger vai defender isso, de que a membresia, de certa forma, também deveria ser tratada com a mesma seriedade de um ofício, de ser membro como um serviço. E muitas vezes, irmãos, o que é que nós vivemos no meio das igrejas? O Pareto. Mais uma vez aquela regra de Pareto. 20% das pessoas servem e 80% das pessoas sugam as que servem. Sugam as que servem. Por isso que você vai ver tantos líderes e membros cansados, exaustos. Porque nós muitas vezes não agimos como servos. Irmão, ser membro não é consumir. Porque muitas vezes, e muitos membros, em nós, principalmente em nossa época. Porque se tem um ídolo da nossa época, chama-se bem-estar. Esse é o grande bezerro de ouro de nossa época. Não estou me sentindo bem. Olha, do jeito que você falou, você feriu meus sentimentos. Não gostei disso, vou sair. Vou procurar outra igreja. Mas, meus irmãos, é na pressão que nós conhecemos aonde aquilo que deve ser modificado. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa semana, na terça-feira, a pia da torneira, a torneira da cozinha lá de casa, começou a faltar água só nessa torneira. E agora? Então vamos chamar o bombeiro hidráulico. Chamamos o bombeiro hidráulico e disse, não, vamos... uma das coisas que a gente precisa fazer é aumentar a pressão nos canos. E uma das coisas que a gente faz é colocar uma válvula de pressão lá na caixa d'água. E aí essa pressão do cano. Excelente. Na hora que ele colocou a válvula, ligou, tudo funcionando perfeitamente. Eu saí para trabalhar. Quando eu estava no trabalho, a Elaine me manda um vídeo do banheiro. A água pingando. Do forro e tudo. Tá. Eu liguei pro seu Cláudio. Seu Cláudio, o que foi que o senhor fez? Vá lá em casa, porque senão vai encontrar tudo alagado. Quando ele chegou, ele olhou e disse, olha, isso não tem nada a ver com o serviço que eu fiz. Eu aumentei a pressão nos canos e os canos, numa má estrutura, eles não aguentaram a pressão que vem da água da rua e os vazamentos que já existiam começaram a aparecer. E muitas vezes a nossa relação enquanto membros, irmãos, é essa. Quando nós, seja no convívio ou seja enquanto liderança, damos um aperto maiorzinho no membro, o membro espana, opa, o que é que vocês estão querendo saber da minha vida? Aí diz, aquele conselho é muito metido. Eu vou sair. Eu amo a igreja, mas o conselho não presta. É muito... Irmãos, não foi um conselho. Ele apenas revelou o que estava ali.
Não foi a circunstância. Às vezes a pessoa ela sai da igreja por um evento que aconteceu. Eu já vi casos de famílias inteiras intrigadas uma com as outras. Por quê? Porque no aniversário da igreja veio uma irmã, colocou um jarro de flor. Aí veio a outra família que também tinha planejado um jarro de flor, tirou o jarro de flor que ela, não sei se ela sabia ou não, mas tirou o jarro de flor que ela tinha colocado da outra e colocou a dela. Aí pronto, aí a confusão começou. Por causa de um evento. Qual é o problema, meus irmãos? O problema é que a gente não vê membresia como serviço. Muitas vezes nós vemos como consumo. E muitas vezes esse é o critério que muitas pessoas utilizam para procurar uma igreja, para estar numa igreja. Quando chega uma família nova, na aliança, e diz assim, gostei do perfil desta igreja, eu já coloquei, esse daí vai dar trabalho. Porque ele está procurando uma igreja de perfil, uma igreja que faz muita programação com a criança, que a igreja tem muita criança. Ele não está procurando uma igreja que prega o evangelho. E muitas vezes esse é o problema, o foco no consumo. E não o foco no serviço. É como se fosse, o que se espera de um membro? Congregar regularmente, frequentar os cultos, amar uns aos outros. E muitas vezes nós acreditamos, irmãos, que a membresia é ir à igreja aos domingos. E aí nós pegamos aquele texto de Hebreus e nós, não deixar de congregar. Não, então eu estou indo no domingo porque aí realmente eu estou cumprindo Hebreus. Não tá. Primeiro, Hebreus não fala só sobre frequentar a igreja. Hebreus fala amar uns aos outros. Você não ama quem você não conhece. Você não ama quem você não conhece. Se eu não gastar tempo para sentar com o Gleidson, eu não posso dizer, eu te amo, meu irmão. Nem conheço. Então, não é membresia, não é isso. Outra coisa. O que o texto diz é, quanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que é o dia ali? O dia pode ser interpretado tanto o próprio dia da vinda de Cristo, quanto o dia do Senhor. O dia do Senhor. Eu quero trazer vocês mais próximos de mim, eu quero me congregar, eu quero participar da vida de vocês, porque é com vocês que eu cultuo ao verdadeiro Deus. Essa é a ideia de ser membro. Mas muitas vezes, a minha relação com a igreja terminou, irmão, boa semana. Boa semana, até domingo que vem. Essa é a minha relação com a igreja. Por que nós não temos 100% da membresia aqui no acampamento? Existem várias razões. Mas existem várias razões ilegítimas também. Existem várias razões ilegítimas. Várias. Uma das razões ilegítimas é a nossa própria irmã Érica. Tem todas as razões legítimas para não estar aqui. Porque a ideia, meus irmãos, é que eu preciso ver a igreja além do Rafael, além do Cledilson, além das intrigas nas gincanas do presbítero Luiz. A esposa não fica muito atrás, não. Mas dele, viu? Eu preciso ver além dessas coisas. Irmãos, é onde Deus me colocou para servir.
É onde Deus me colocou para amar esses irmãos difíceis, do qual eu sou alguém difícil. E a primeira coisa que nós precisamos dizer, eu sou alguém difícil de amar. E por isso eu também vou amar pessoas difíceis. A ideia é essa, a ideia de proteger o evangelho, de sustentar, de submeter. Eu já disse numa pregação e digo novamente. Irmãos, você não pode dizer que ama a igreja. Se a igreja depender da sua contribuição, ela já estaria fechada. Se você não contribui moral e financeiramente para a igreja, você não pode dizer que ama a igreja. É a mesma coisa do marido dizer que ama os filhos, a esposa, e não provê nada para eles, é um mentiroso. Nós precisamos entender isso. Amar é refletido em palavras, não apenas em palavras, mas em atos, em ações. É isso que nós precisamos entender. Por isso que, mais do que ser membro da igreja, eu preciso aprender a vivenciar a membresia. A ver que, sim, uma pessoa tem as manias. E se você conviver mais comigo, vai saber que eu tenho várias. Mas se quer saber rapidamente, é só falar com a minha esposa. Vai saber que eu tenho as minhas manias, que eu tenho as minhas coisas, mas você também tem as suas. E nós vamos nos amar porque o que não nos une não são predileções, é Cristo. É Cristo que vai moldando os nossos caráteres, nos colocando para viver no meio de pessoas difíceis, no meio de pessoas que vão mexer em nossas feridas, ou que vão simplesmente expô-las, o que já estava lá, a falha de caráter que já estava lá, e a situação apenas revelou o que estava lá escondido. Pensar e viver a membresia é isso. E a própria disciplina eclesiástica nos ajuda a isso. Muitas vezes a gente vê a disciplina com muito temor, e não é. Sim, é ruim ser disciplinado, mas ao mesmo tempo é bom prestar contas a alguém. É bom prestar contas a alguém. E há um grande problema, e nós temos visto que os problemas com pregadores itinerantes têm se somado. Principalmente pelo quê? Porque não tem a quem prestar contas. Não tem a quem prestar contas. Mas nós precisamos de alguém assim. E isso vai do contrário ao que a nossa própria natureza quer. A nossa própria natureza quer autonomia, quer liberdade, quer um lugar para cultuar, mas não um lugar para servir. Quer um lugar para ter amizades, mas não um lugar para suportar críticas. Quero um lugar para as minhas crianças crescerem felizes, mas não um lugar para moldar o meu caráter. Mas isso não é membresia. Quando você entra e adentra esta igreja, você precisa entender que, primeiro, foi Deus que te colocou aqui. Foi Deus. Foi Deus que trouxe a Ediane lá do Pará. Olha, eu estou dizendo como se eu morasse perto. Foi Deus que me trouxe lá do Piauí para aqui, para a aliança. Mas por que eu não ajo assim? É interessante. Seu time de futebol lhe dá mais tristeza que sua igreja, eu tenho certeza. Principalmente conhecendo uns torcedores aqui. Mas deixa pra lá. Tenho certeza.
que o seu time de futebol lhe dá muita tristeza. Mas você não deixa de torcer. Mas nós, quando ficamos tristes com a igreja, estou pensando, avaliando as coisas. Por que isso, meus irmãos? Será que os nossos votos, eles não valem nada? A nossa relação com o corpo de Cristo não vale nada? E deixa eu lhe dizer, muitas pessoas elas acreditam o seguinte, não, mas aí eu vou para outra igreja. Mas me diga uma coisa, o teu nível de relação com a igreja invisível é medido pelo teu nível de relação com a igreja visível. Com a igreja visível. Nós não somos uma igreja perfeita e deste lado do céu não seremos. Nós não temos diáconos perfeitos. Nós não temos presbíteros perfeitos. Nós não temos pastores perfeitos. Inclusive, eles vão errar com vocês. Mas a grande questão é, qual é o que segura a tua relação com a igreja? E nós precisamos entender isso e amar esta igreja. Porque aqui nos é garantido, certo, alguns privilégios. Você é recebido, você participa da ceia do Senhor, você tem o cuidado pastoral, você participa da assembleia. E muitas vezes as pessoas elas buscam isso aqui, ó. Buscam isso, só apenas isso aqui, ó. Conheço igrejas que no dia que é domingo de eleição para pastor e para presbítero, igreja lota. E aí tem igreja que é grande, que é o seguinte. Aí a igreja é grande e tem várias congregações. Aí quando os presbíteros querem tirar o pastor, e o pastor é queimado nas congregações, aí os presbíteros, eles fretam os ônibus para pegar os membros das congregações. Bora lá, traz tudo para votar contra. Mas aí quando o pastor é querido nas congregações, aí os presbíteros, não avisa que tem eleição não. Deixa lá. Mas meus irmãos, existem sim privilégios. Mas isso não é esses privilégios que vão moldar a nossa relação com a igreja. Existe também ministério. É aqui que você tem a oportunidade de servir e de crescer nos seus dons. É aqui que você vai desenvolver isso. Isso aqui eu não vou focar tanto nisso, que principalmente o nosso diácono Rafael vai falar sobre isso, sobre algumas marcas da igreja verdadeira. Mas, irmãos, primeiro, não se junte a uma igreja com o interesse, eu vou mudar essa igreja. Não se junte a isso. Porque nós é que precisamos ser moldados. Não se junte a uma igreja por causa do estilo de música. Não se junte a uma igreja porque é lá onde seus amigos vão. Não. Não se junte a uma igreja porque lá tem os melhores programas infantis. Não se junte a isso. Porque isso é um critério muito frágil e antibíblico de você pertencer a uma igreja. Se junte a uma igreja que ame a verdade. Porque uma igreja que ama a verdade, de fato, ela vai te amar. Com os teus defeitos, com as tuas manias. É isso que nós precisamos entender. Existem vários motivos. Irmãos, membresia, mais uma vez, não é consumismo. Não é sobre aquilo que eu quero consumir, é como aquilo que eu quero servir. Muitas vezes nós tratamos a igreja como um programa de fidelidade. Não, é o seguinte, na igreja tem os membros light, premium
Infinity. Não, eu quero só o Lite, para mim já é suficiente. Deixa o Premium aí, o Infinity para outros. Eu estou satisfeito com o Lite. E você vê, meus irmãos, que muitas vezes nós temos e vemos a membresia, muitos e justamente tratando como isso. A igreja como um programa de fidelidade. Ou seja, existe um teto pelo qual eu me esforço. Existe um teto a quem eu devo amar. Não existe um limite. Não, existe um limite aqui. Eu amo essas 3 pessoas. Eu amo essas 10 pessoas. As outras tem que se provar muito para me começar a amar. Muitas vezes é assim. Mas não é para isso que o Senhor nos colocou na igreja. O Senhor nos colocou na igreja numa união pactual, numa união submissa, numa união sacrificial do corpo de Cristo. O membro que está aí do teu lado, aí, se fosse na igreja batista, aí eu vira aí para o teu irmão do teu lado e diz assim para ele, mas não vou fazer isso não. Esse membro que está aí do teu lado, o mesmo Cristo que você ora, o mesmo Cristo que você diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Cristo morreu pelos dele também. E aí vocês vão para o mesmo céu. Teve uma vez, é a última história, hoje eu estou contando muita história, né? Tinha 2 presbíteros intrigados. Não se falava, né? Isso parece que nem acontece, né? Mas o nosso conselho está ok, gente. Não tem ninguém intrigado não, viu? Tudo beleza. 2 presbíteros intrigados, e aí o pastor disse, rapaz, a gente não pode. 2 presbíteros intrigados. Aí ele chegou para meu irmão, como é que o irmão está intrigado com o outro? Aí você chega lá no céu, a primeira pessoa que você encontra é ele. E aí? Aí o outro diz, não, pastor, se encontrar ele, eu tenho certeza que eu cheguei no lugar errado. Então, vê, e muitas vezes a nossa relação é assim. A nossa relação é moldada porque parece que nós não vamos passar a eternidade com as pessoas com as quais nós cultuamos. O que é uma membresia saudável? Profissão de fé crível. Responsabilidade. Responsabilidade em proteger a reputação da igreja. Responsabilidade com aquilo que lhe é dado. Compromisso. O compromisso não apenas de estar no culto, mas o compromisso de amar. Está vendo o irmão que está faltando? Está vendo o irmão que está com dificuldade? Liga. Quer ver um susto? Ah, é porque eu não tenho muito contato com aquela pessoa. Meus irmãos, deixa eu lhe dar uma dica aqui. Se você aqui tem alguém que você ainda queira se aproximar, você não tem contato, tem 2 ferramentas excelentes para você fazer o contato e assim, você cria um laço quase que instantâneo. Cara, é 2 ferramentas, é simples. É um garfo e uma faca. Chame para almoçar com você. Chame para almoçar, essas são as 2 ferramentas maravilhosas. Tem um compromisso de amar. Tem um compromisso de submeter, de ter a submissão e ter um suporte financeiro, tanto aos irmãos quanto à liderança espiritual. Meus irmãos, uma das provas que nós podemos dizer que nós estamos perto de cumprir o mandamento de Cristo, de amar o próximo como a nós mesmos, é quando o irmão da nossa igreja estiver desempregado e nós chegarmos lá na nossa casa, reunirmos a nossa família e dizemos o seguinte, nós vamos cortar Netflix,
vamos cortar a ida ao cinema, vamos cortar o iFood, porque nós vamos ajudar aquela família que está desempregada. Aí pode ser que nós estejamos perto de amar o outro como a nós mesmos. Isso é membresia. Isso é membresia da igreja saudável. Meus irmãos, nós estamos em um momento onde nós vamos ter os nossos corações aquecidos. Por isso que o conselho, ele deu esse passo e nós sentamos e dizemos, nós precisamos desse acampamento. Porque um acampamento aquece corações. Nossos relacionamentos, e quem está aqui no acampamento tem os seus relacionamentos aquecidos. Mas o acampamento vai passar. E a grande pergunta que você tem que fazer é, como é que você vai manter aquecido esses relacionamentos, esses novos laços, essas novas amizades, esses novos interesses em comuns que você descobriu nesses 3 dias aqui? E uma das coisas que você precisa fazer é orar. Orar. Você começou uma amizade mais próxima, por exemplo, com o nosso irmão Tiago Freitas. O que você vai fazer? Na quarta-feira, você liga para ele e manda um zap. Fala aí, Tiagão. Cara, no que é que eu posso orar por ti hoje? Olha aí. Uma das formas de amar uns aos outros. Aprenda a orar com seus irmãos. Aprenda a comer com seus irmãos. Meu irmão, tendo ali, particularmente para mim, um ovo cozido e uma salada, tá bom demais. Aí pro nosso presbítero Luiz, você faz um biscoitinho. O ovo não é da dele. Mas é fácil. É fácil. A gente é que está complicando. Nós é que estamos complicando. Nós precisamos aquecer esse amor entre nós mesmos. Eu preciso reconhecer minhas responsabilidades. Será que eu estou amando e servindo ativamente meus irmãos? Será que eu estou me submetendo à liderança? Quem vai falar muito sobre isso aqui é o presbítero Bira. Sobre essa relação da membresia com a liderança. Acho que ele ficou com a parte mais difícil. Eu não sou besta? Então... Mas qual é essa minha relação? Estou vendo como um pai espiritual? Porque é essa a relação. A nossa relação com vocês é uma relação de pai espiritual, independente da idade. Às vezes eu fico até constrangido em ver o nosso irmão Juraci. Ele chega para mim e disse, e o senhor está bem? Eu disse, fico até assim, como assim? Ele é que tem a idade de ser o meu pai. Mas é a ideia justamente de que não importa a nossa idade. Irmãos, nós somos uma igreja jovem. E como uma igreja feita de pessoas jovens, nós temos as nossas dificuldades impostas pela nossa própria falta de maturidade. Nós somos jovens. Nós somos um conselho jovem, nós somos uma junta diaconal jovem. E vamos orar para que o Senhor traga mais idosos para a nossa igreja. Já começaram aí os primeiros movimentos. Já podemos orar, Senhor, traz mais. Mas, enquanto isso, a nossa idade, o nosso nível de maturidade jamais pode ser um obstáculo para fazer aquilo que o Senhor exige de nós. É amor na prática. É amor aquecido. É amor que se interessa pela vida do outro. É amor que sente a dor junto do outro. É amor que se alegra com o outro.
esse nível de relacionamento que impacta o mundo. Que impacta o mundo. Porque um mundo que é medido por interesses. Eu te ajudo se tu tiver alguma coisa com que me ajudar. Um mundo que é medido e vê você não como uma pessoa, mas como um instrumento. Como um meio para conseguir algo. É nessa comunidade que nós temos uma resistência a esse mundo. É eu chegar e dizer, eu vou te ajudar, eu vou te amar. E eu não estou nem aí se você vai me amar e vai me ajudar da mesma forma. É esse nível de amor que transtorna o mundo. É esse nível de amor que a igreja de Atos dos Apóstolos experimentou. A igreja onde está todo mundo em comum e as pessoas queriam estar junto, queriam estar perto. Queriam estar o tempo todo vivenciando esse amor de membro. Ah, meus irmãos, que quando a próxima vez que você levantar a sua destra para receber um membro da igreja, e nós vamos receber recentemente alguns membros. Recentemente não, previamente. Né? Aqui também não é previamente, é futuramente. Os advérbios estão complicados. Exatamente. Quando você levantar a sua destra, que aquilo não seja só um gesto, mas que aquilo seja algo que parta do teu coração. Eu vou amar esse irmão. Eu vou investir em conhecer esse irmão. Eu vou ajudar o conselho a cuidar desse irmão. Meus irmãos, quando nós vivermos isso, quando a aliança experimentar isso, nós vamos precisar, a aliança vai explodir em Vicente Pires. Porque isso é o que a igreja precisa. A igreja que prega a verdade, que ama a verdade e que age com base nessa verdade. Não é simplesmente uma questão pragmática. É quando nós, enquanto igreja, andamos no trilho de Deus e não nos nossos próprios trilhos. É essa a membresia que nós precisamos vivenciar. É esse o compromisso que eu preciso fazer. E esse é o compromisso que você precisa fazer. E amar cada um que está aqui. Pessoas difíceis, pessoas com manias. Mas assim como Deus olha para nós por meio de Cristo, eu vou olhar para o meu irmão por meio de Cristo. É isso que vai moldar o nosso caráter, enquanto membros de uma igreja saudável. Amém? Então vamos colocar de pé. Vamos orar encerrando.